Boa noite. Seja bem-vindo a Quintas com Péricles Ramos. Aqui é o seu ponto de encontro para o nosso estudo semanal da Bíblia. E dessa forma, vamos aprendendo um pouquinho mais sobre o amor de Deus, que é inexplicável e foge à compreensão da nossa lógica humana. Hoje, estamos em uma programação especial chamada Caminhos da Sabedoria, um estudo capítulo a capítulo do livro de Provérbios. O capítulo 21 do livro de Provérbios, na Bíblia, aborda vários temas relacionados à sabedoria, conduta justa e as consequências das escolhas humanas. Destaca a soberania de Deus, a importância da paz no lar, os perigos da preguiça, da falta de diligência, crítica à arrogância, à presunção e a desaprovação do ganho obtido por meios de mentiras. Então, aproveite esse momento, faça a sua inscrição para ficar sabendo todas as novidades. E caso seja inscrito, deixe logo o seu like para não esquecer depois. Caminhos da Sabedoria, um estudo sobre o livro de Provérbios. Junte-se a nós na descoberta e aprendizado e comece a trilhar seu próprio caminho da sabedoria. Hoje estou recebendo um amigo, um grande amigo que eu admiro muito, que é o pastor Jorge Williams. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, Périx. Boa noite a todos aqueles que estão acompanhando aí a Quinta com Périx e essa série maravilhosa sobre o livro de Provérbios, que tem por objetivo ensinar princípios de sabedoria para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Eu espero que o estudo de hoje seja uma bênção para mim, para você, e que a gente aprenda um pouquinho mais sobre a vontade do Senhor. Mas, pastor, a última vez que o senhor esteve aqui, melhor dizendo, no programa, o senhor estava aqui no Rio de Janeiro, mas na Raio Fluminense. Continua lá? Não, assim, eu continuo na Rio Fluminense, né, não na associação, né, devido aí a uma série de situações particulares aqui em casa, né, cuidado com a minha mãe que precisa de uma atenção especial por causa da doença dela. Então eu pedi para sair do departamento e pedi para me darem um distrito aqui pertinho onde eu moro, né, onde a gente já estabeleceu a nossa residência, para a gente poder ter um tempo mais flexível, né, para essas situações. Então, hoje, eu estou pastoreando o distrito de São Pedro da Aldeia. Ah, uma região muito bonita aí, hein? E de praias lindas também, não é? Verdade, verdade. Vale a pena, vale a pena. Faz uma programação logo de família aí que eu quero ir dar um pulinho aí também e aproveitar a praia. Sim, nós vamos ter agora, estamos esperando só terminar a Missão Caleb, vamos sentar com a liderança da igreja e já temos no radar já uma programação para a família aqui na igreja e um encontro de casais também estabelecido aqui. Nós vamos só acertar os detalhes com o distrito. Isso é muito bom. E você não pode faltar, né? Opa! Agora fiquei todo contente. Ganhei a noite, hein? Pastor, agora que já estamos atualizados, né? Vamos ao nosso programa de hoje? Vamos lá. Então vamos lá. Mas antes, como você sabe, nós começamos sempre com uma oração. Porque é impossível estudar a Bíblia sem antes pedir a orientação de Deus, para evitar aquele detalhe de você ter a sua própria interpretação pessoal. Não é isso que nós queremos. Queremos é que Deus nos diga o que devemos fazer e como fazer. Então, se for possível, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos, teu amor, pelo teu cuidado e pela oportunidade que tu nos concede de estudarmos aqui a tua palavra. Por favor, Senhor, abençoa cada ouvinte. Abençoe a sua vida particular, a vencer suas dificuldades, seus problemas. Abençoa aquelas pessoas que pediram a oração, que tu possa atendê-las e confortá-las em todos os momentos. Mas, em especial, queremos pedir a orientação sobre o pastor William, para que ele possa trazer uma mensagem vinda de ti, para confortar e animar nossas vidas. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Posso seguir aqui então, Périx? Por favor. Vamos lá então. Boa noite mais uma vez a todos aqueles que participam aí do programa Quinta com Périx. Eu parabenizo você por estar interessado em estudar a palavra e desvendando os segredos desse livro sagrado que Deus deixou para a nossa orientação, para que a gente possa ter um estilo de vida e harmonia com a vontade de Deus. Hoje,
no livro de Provérbios, capítulo 21, nós vamos aprender pelo menos um princípio básico que norteia todo o capítulo. Dali, ele vem trazendo para nós, o autor, com muita sabedoria, várias lições, né, que nos ajudam a temperar a nossa vida em harmonia com a vontade dos céus. Eu começaria aqui lendo o verso número 1, que diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. A grande verdade é que o autor do livro de Provérbios, ele tem uma coisa em mente no coração, mesmo diante dessa diversidade tão grande de conselhos de sabedoria que ele dá através do livro. Nós poderíamos aqui embasar a nossa analogia de hoje em duas colunas, em dois pilares básicos. O primeiro seria ter uma vida em harmonia com a vontade de Deus, e segundo, ter uma vida de acordo com a ótica humana, tá certo? E nós temos essa liberdade porque Deus, ele nos fez pessoas livres. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele deu para nós um presente inigualável chamado livre-arbítrio. Então, o amor de Deus, ele é tão grande que transcende a lógica dessa visão humana de que Deus permite que, mesmo contrariando a sua vontade, eu faça aquilo que é desejo do meu coração. Agora, note, o que a gente precisa entender é que se eu tenho uma vida em harmonia com a vontade de Deus, as consequências e o resultado dessa minha dependência de Deus na administração da minha vida, ela terá um determinado resultado. Se em contrapartida eu procuro desenhar a minha existência e fazer o cronograma do meu dia a dia em harmonia com a minha própria vontade, com o desejo do meu coração, Deus vai permitir, vai estar tudo tranquilo em relação a isso, o amor de Deus não mudará em relação a mim, tá certo? Mas os desdobramentos e a consequência dessa minha iniciativa, ela terá um resultado completamente diferente daquilo que é esperado pelos céus. E eu colherei, então, os resultados das minhas escolhas. Então, o capítulo 21, ele fala um pouquinho, mais ou menos, sobre isso. E eu queria aqui aproveitar a oportunidade que estamos falando com vocês e tecer alguns comentários simples, nada de teologia profunda, mas apenas um beabá para nós termos uma vida em harmonia com a vontade de Deus. Esse verso, esse versículo primeiro, eu poderia resumi-lo numa frase: os passos de um homem bom são determinados pelo Senhor. Então note, as escolhas, as decisões, o passo a passo, o cronograma de vida, o meu amanhecer, a minha atividade durante o dia, o meu deitar para repousar à noite, se é determinado pelo Senhor, o resultado disso é positivo. E é interessante, eu abri um comentário hoje pela manhã, né, antes de gravarmos esse vídeo para vocês, num comentarista chamado Champlin, né, e ali na página 2643 do 4º volume, ele traz algumas considerações que eu achei muito interessantes. Ele diz assim: o coração do rei, quando guiado pelo Senhor, ele resultará em algo que faz bem. O que significa isso? Para que o coração do rei seja guiado pela vontade do Senhor, tem que ter uma métrica, existe uma base, existe uma receita, tá certo? E essa receita, segundo esse comentarista, é a lei de Deus. Olha que coisa interessante. Se eu nortear a minha vida de acordo com os princípios emanados na lei de Deus dada a Moisés, nós estamos falando aqui do Decálogo, os 10 mandamentos, que está exposto ali em Êxodo capítulo 20. Então, se eu pego esses 10 princípios e eu norteio a minha vida em torno disso, eu consigo fazer o desdobramento desses 10 itens, desses 10 mandatos de Deus, em vertentes diversas e múltiplas, para poder nortear a minha vida em harmonia com a vontade de Deus. Então eu vou encontrar ali ter a Deus como soberano, não ter outras deidades para adoração, eu vou ter ali a restrição do meu descanso semanal em relação à questão do sábado, eu vou ter o não cobiçar as coisas alheias, respeitar o direito do próximo, honrar aqueles que são mais velhos. Então,
tudo isso vai fazer parte da composição de uma vida conforme a vontade de Deus. Então, a lei, ela atuaria aqui como uma fonte de vida que atua visando o bem, não só da pessoa que está praticando, mas daqueles que estão ao seu redor, daqueles que fazem parte do seu convívio no dia a dia. Se tenham eles uma ligação direta, consanguínea com você, ou sejam pessoas que nós chamamos de contatos terceirizados, né? Que é a pessoa que você encontra no comércio, que você cumprimenta numa condução coletiva, enfim. Agora, note, o autor de Provérbios, ele, com muita propriedade, ele diz assim: o coração do rei é como um rio controlado. E você sabe que o rio ele tem o seu curso. Salvo para as enchentes, né, que tem acometido aí os últimos dias aí no Rio de Janeiro, na terra do meu amigo Périx, né, salvo essas enchentes aí, o rio tem o seu curso. E esse curso é determinado pela matriz que foi traçada para que essas águas percorram. Quando nós canalizamos as águas do rio para uma agricultura, por exemplo, esse comentarista ele diz assim: assim como o agricultor direciona a água para os seus canteiros, o Senhor Deus também direciona o coração daqueles daqueles que se submetem à sua vontade. Então, se nós quiséssemos encerrar a nossa preleção de hoje, a nossa analogia de hoje, nós diríamos o seguinte: o capítulo de Provérbios 21, ele tem uma métrica, e a métrica é: ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a minha própria vontade. Ao fazer a vontade de Deus e me meter as orientações, as bênçãos que emanam de andar no caminho do Senhor. Se porventura, em contrapartida, eu opto para fazer a minha própria vontade, então os desdobramentos serão as consequências das minhas próprias escolhas. Aí o autor começa a desenhar, então, quais são os resultados disso e as possibilidades das vantagens e desvantagens de fazer ou não fazer a vontade de Deus. Exemplo, no verso 2, ele apresenta assim, olha, o oposto. Ele diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Você já parou para perceber que quando existe uma pessoa insensata, ela acredita piamente que o que ela faz, ela está agindo dentro de um sistema racional e primando o bem daqueles que estão ao seu redor? Se nós buscarmos na história, nós veremos assim homens que cometeram assim atrocidades tremendas. Eu poderia citar alguns deles, como o caso de Adolf Hitler, e que no fundo, esse homem acreditava que estava fazendo um bem para a humanidade. Mas onde está a diferença? A diferença é que ele norteava todas as suas decisões com base numa métrica de avaliação de uma ótica pura e simplesmente humana. Não havia espaço na agenda de Adolf Hitler para poder ouvir o assim diz o Senhor. Está dando para você entender? Então, para nós que somos seres normais e estamos aí no anonimato da vida, a regra não é diferente. Que mesmo que a gente não cause uma diferença e não marque o nosso nome na história, no nosso dia a dia, a gente precisa tomar todos os dias a decisão se nós vamos nortear a nossa vida de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a nossa própria vontade. E isso é uma escolha que só eu e você podemos fazer. Sabe por quê? Deus é um ser tão gentil, ele é tão cavalheiro, e ele é tão ético, que Deus jamais invade a minha privacidade. Deus diz assim em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se você abre a porta do teu coração, se você expõe e libera a tua vida, eu entro e faço a diferença. Se porventura você se reserva ao direito de não permitir que eu entre na sua existência, eu vou continuar respeitando a sua vontade, mas também tenho o direito de continuar apelando ao seu coração. E Deus vai fazer isso do início ao fim da sua existência. Mas nós, o autor de Provérbios 21, ele dá para a gente, então,
esses princípios, tá certo? E esse princípio número 1, apresentado aí no primeiro versículo, ele praticamente é a base para as demais lições que são apresentadas nos demais versos desse capítulo. Que lições são essas? Eu queria explorar alguma delas com vocês. Por exemplo, no verso 3 ele diz assim: fazer o que é justo e certo é aceitável ao Senhor. Ora, justiça é talvez uma das palavras mais complexas para serem transformadas em atitudes. Porque como seres humanos, via de regra, nós somos egocêntricos, individualistas, tá certo? E visamos muito, sempre, na maioria das vezes, em primeira instância, o nosso próprio bem-estar. Então, é muito difícil falar sobre justiça numa ótica humana, porque, via de regra, nós queremos uma justiça para nós e uma justiça para os outros. Se nós cometemos um erro e um deslize, nós queremos perdão. Se o outro comete um deslize, então nós queremos que a justiça seja aplicada a ferro e fogo. Eu aprendi uma frase na faculdade, e essas frases assim que você leva para o resto da sua vida e você tenta aplicar no exercício do seu ministério. Um professor disse uma vez assim uma verdade que é dura, mas ela é real. Disse assim: a igreja é o único exército que mata os seus soldados feridos. Perceba, quando um soldado se fere na guerra, o que se faz com ele? Via de regra, os seus companheiros vão ali, tiram ele do fronte da batalha de frente, né, dali da trincheira, da linha de frente da batalha, leva para uma enfermaria, ele é colocado num voo, no helicóptero, se for necessário, é levado de volta para o seu país de origem, e às vezes esse soldado, ele chega no seu país de origem esfacelado, faltando pedaço, uma perna, um olho, um braço, enfim, porque ele foi atingido em batalha, ele se feriu lutando pelos interesses do seu país. Pergunta: o que é feito com esse soldado quando ele chega no seu país ferido, quebrado, né, faltando um pedaço do corpo? Ele é tratado como um herói. Via de regra, depois da sua recuperação, é feita uma cerimônia em homenagem a ele. Ele recebe uma medalha em mérito, porque se feriu lutando pelos interesses do seu país. Na vida espiritual, deveria ser a mesma coisa. Mas, via de regra, quando uma pessoa se fere na sua trajetória ao lado de Cristo, as demais que estão ao seu redor, ao invés de estenderem a mão para ajudar e para poder levantar ele está caído e colocá-lo de novo no caminho da eternidade, via de regra, nós temos a tendência de nos julgar mais santo do que os demais e aplicar a justiça a ferro e fogo, até delineando, muitas das vezes de maneira cruel, de que a igreja não é lugar para aquele indivíduo que cometeu um equívoco ou que errou na sua trajetória de relacionamento com Jesus. Isso é muito duro de se ouvir, mas é uma realidade, porque a igreja, a despeito de pregar a palavra, a despeito de ter ali um princípio básico de fazer a vontade do Senhor e de seguir as regras de Deus, ela é composta de pessoas, não é? E pessoas são pessoas imperfeitas. E vindo para casa um dia, eu passei na frente de uma congregação pequena, uma igreja pequena, num bairro aqui próximo de onde eu moro, e eu vi na placa, na porta da igreja, uma placa que me chamou a atenção, dizendo aqui assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Olha que coisa legal. A igreja colocou na frente da igreja uma placa com letras garrafais, escrito a frase: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ou seja, o que é a igreja, senão um grande hospital para curar os feridos da alma? O que é a igreja, senão uma grande oficina para restaurar essa máquina bonita que é o corpo humano, criado por Deus no passado, mas que hoje, por conta das nossas próprias escolhas e más escolhas, sofremos as atrocidades de uma saúde débil e muitas vezes de uma vida dizimada pelo tempo, quando deveríamos usufruir muito mais da existência, que é um milagre dado por Deus. Então, o autor de Provérbios, ele vem falando isso para nós. Fazer o que é justo e certo é aceitável ao Senhor. Já no verso 4,
ele diz assim, olha, o orgulho promove o pecado, não há nele retidão alguma. Você consegue, às vezes, quando a gente lê o livro de Provérbios, está me vindo sempre à mente a palavra Salmos aqui, e eu estou lutando para não falar, porque nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina, o livro de Salmos. Mas o autor de Provérbios, se você ler o capítulo de Provérbios de forma rápida, você vai pensar que, não, aqui existe um emaranhado de ideias, e ideias que se contrapõem. Não é verdade. A realidade é que são vários conceitos, todos eles ligados por uma coluna dorsal, que é ou fazer ou não a vontade de Deus no meu dia a dia e na minha existência. Olha como o verso 4 confirma isso. Ele diz assim, o orgulho promove o pecado. Ora, quem são os orgulhosos? As pessoas independentes de Deus. O que foi que gerou o pecado no céu? O orgulho no coração de Lúcifer. Ou seja, eu passo a determinar a extinção de Deus na minha existência. Eu digo para Deus assim, literalmente, eu não preciso de você para viver. O que na realidade é uma utopia. Porque cada ato de respirar nosso é um milagre de Deus. Cada pulsar do coração, levando sangue e oxigenando as veias e artérias para manter a minha existência, é um milagre que acontece todos os dias de maneira imperceptível e às vezes não notável por cada um de nós. E se nós parássemos para entender a complexidade de como funciona o corpo humano e os inúmeros milagres que acontecem para me manter vivo todos os dias, eu teria uma gratidão eterna e uma vida de completa adoração àquele que é a fonte de toda existência. O orgulhoso, ele é pecador. E via de regra, esse pecado, ele leva à arrogância. E é muito difícil lidar com pessoas arrogantes. Pense um pouquinho, você que está me ouvindo hoje. Você já lidou com alguma pessoa arrogante? Quando eu falo a palavra arrogância, te vem à mente a imagem de alguém com quem você já lidou, que chega a ser uma pessoa insuportável pela sua arrogância, pela sua determinação de se achar que é melhor do que as outras pessoas, quando todos nós estamos no mesmo barco, sabe? Navegando aí numa vida de pecado, tentando a salvação que só existe através da pessoa de Cristo Jesus. Então é essa a linha de argumentação do autor do livro de Provérbios, né? O sábio. Ele, ali no verso 5 e 6, ele complementa essa ideia dizendo assim, o homem diligente, ele determina a sua vida através de planos sensatos. Os homens fraudulentos, eles mentem para adquirir os seus tesouros. Olha a diferença entre alguém que vive debaixo do assim diz o Senhor. Ele olha para a sua casa, olha para as suas conquistas, ele olha para o seu veículo, ele olha para as roupas que compõem o seu armário, o seu guarda-roupa, ele olha para o mobiliário que compõe o ambiente onde ele mora, e ele pensa assim, cada pedra, cada pedacinho de madeira, cada fio que compõe a energia da minha casa, cada lâmpada, cada torneira, é um milagre que Deus me proporcionou conquistar com lisura e com honestidade. E há prazer nisso, sabe? Quando você conquista as coisas por meios lícitos, quando você conquista os teus bens por vias que são dignas, não há vergonha nisso. Ao contrário daqueles que possuem, às vezes, uma casa maravilhosa aos olhos humanos, estonteantes, para alguns, um imóvel inatingível, que está fora da nossa realidade, mas como que ele foi conquistado? Como que ele foi adquirido? Por que meios? E quantas pessoas foram fraudadas? E quantas pessoas foram feridas? E quantas pessoas foram pisoteadas e derrubadas para que aquele bem ele chegasse aos meus poderes? E note, não há muito louvor nisso. Não há muito do que se orgulhar nisso. A gente às vezes acompanha o noticiário, da TV e a gente percebe assim,
quantas realidades de pessoas que aparentam ter muito, mas que no fundo não têm absolutamente nada. E o autor continua nessa linha de raciocínio. Por exemplo, versos 7 e 8, ele mantém o uso da antítese, que são ideias paradoxais, contrárias uma à outra, dizendo: o que serve a Deus faz assim, o que serve ao seu próprio coração caminha de outra maneira. Ele diz assim, olha, melhor é morar no canto do eirado, e aqui a lição se destaca a busca pela paz, pelo sossego da alma, é o que eu acabei de dizer para você. Olhe para sua casa, ela é simples, mas ela foi conquistada com dinheiro justo, limpo e santo. Então, muitas vezes, a paz, ela vem por conta de algumas privações, mas que venham as privações, mas que você tenha a paz de espírito e no coração. E ele continua, verso 11, o perverso não tem dó do próximo, pisoteia. O objetivo é conquistar aquilo que eu quero. Não me interessa quantas pessoas fiquem feridas ao longo do caminho. Diante do castigo do zombador, o homem simples aprende. Então, veja, aqui o autor abre um parênteses e diz o seguinte: você que é homem simples, você que é homem honesto, você que é homem no sentido genérico, homem, mulher, jovem, moça, e que está fazendo a vontade de Deus, mas que você olha e às vezes deseja aquilo que você ainda não possui, e você está procurando caminhar por vias ilícitas para conquistar isso, não faça. Olha o zombador sendo castigado, olha o zombador sendo ali colhendo as consequências das suas péssimas escolhas. Então aprenda essa lição, diz o sábio, tá certo? Outra coisa interessante é que ali no verso 21, quase terminando já o capítulo, ele diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Olha que coisa interessante. Eu às vezes fico vendo pessoas de idade, né, na rua, vendendo coisas, são ambulantes. E eu fico perguntando, eu fico com dó às vezes, mas eu fico pensando, qual foi a trajetória de vida dessa pessoa? Frequentou a escola, ela se empenhou no trabalho justo. Às vezes, a gente só para poder avaliar a nossa existência quando a velhice chega. E isso é muito duro quando você não se preparou ao longo da vida para ter uma vida de descanso nos momentos em que as forças já não são mais a mesma da sua juventude. Por isso, o autor ele diz assim: em contraste a esse homem sábio, o insensato ele está sempre sem dinheiro, sempre dependendo de outras pessoas. Tá certo? Outra lição importante no verso 22 é que ele traz uma argumentação que reforça muito o princípio apresentado no verso 1, que o sábio conquista a cidade dos valentes. Eu achei muito interessante quando ele diz assim: o sábio consegue vencer as fortalezas nas quais o valente confia. Olha que coisa interessante. Onde está a minha confiança e a sua confiança? Às vezes a gente confia no bom emprego, às vezes a gente confia na herança da família, e às vezes tudo isso se vai. E aquilo que a gente mais confiava, às vezes a gente confia na nossa própria saúde, e às vezes isso nos é tirado repentinamente, e a gente mergulha no caos e vê que as nossas fortalezas, elas foram vazias, tá certo? Existe uma passagem na Escritura que diz: maldito o homem que confia no homem. E eu diria: maldito o homem que confia até em si mesmo. O interessante é confiar no Senhor, tá certo? Terminando ali, os versos 23 a 29, ele mantém a mesma linha paradoxal de ideias que se contrastam, né? São antíteses que ele vai apresentando, e ele conclui no verso 30 e 31, dizendo o seguinte: não há sabedoria alguma, não há discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Deu para entender isso aqui? O cavalo é importante na batalha? Sim, é importante. Na época dos israelitas, uma máquina de guerra, antes das máquinas bélicas modernas que nós vemos hoje. Mas quem dá realmente a vitória é Deus. A gente pode ver isso aí de forma muito clara, né? Com o Gideão e os seus 300 vencendo um exército numeroso. Então aqui fica a lição para mim
e para você. O autor de Provérbios, capítulo 21, começa dizendo assim: o coração do rei vai longe e faz o bem quando ele é delineado pela vontade de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo, faça da sua vida o espelho da vontade de Deus, não é? Peça ao Senhor para nortear a tua existência. E isso fará a grande diferença, se não no momento, a médio e longo prazo. E no final, você vai ver que vale a pena servir ao Senhor. Eu encerro com a palavra do salmista, e é um salmo que tem um sentido muito importante para mim, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se você fizer isso, não tem como a receita da tua vida dar errado. Você vai desfrutar de uma vida em harmonia com a vontade de Deus. O Senhor te abençoe e essas lições possam fazer parte do nosso coração e nortear a nossa existência. Obrigado pela sua paciência e pela oportunidade que eu tive de partilhar com você esses conceitos de sabedoria do capítulo 21 de Provérbios. Vamos orar então. Obrigado, bom Deus, pela bênção de ter estudado essa porção da tua palavra, Provérbios 21. Esperamos que pela tua graça e misericórdia, os princípios ensinados ali pelo autor deste capítulo possam ser úteis e lições de vida para a nossa existência aqui nesta terra. Possamos aprender a fazer a sua vontade e nortear a nossa existência de acordo com assim diz o Senhor, e colher resultados em harmonia com os princípios do céu. Toma conta de cada um de nós, de cada estudante da palavra, move o nosso coração a ter a sensibilidade de fazer o teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Williams, muito, mas muito obrigado por essa linda mensagem, viu? Gostei bastante. Gostei muito mesmo. Amém. Que Deus seja louvado. Obrigado pela oportunidade, Pérez. E foi interessante como o senhor construiu uma linha, essa linha que nos liga diretamente a Deus, que você pode escolher ir para um lado. Não vou nem dizer direita e esquerda, porque complica hoje no nosso país. Não. Mas a sua opção ou a opção de Deus. E que espero que todos... Seja Deus o centro. Exatamente. Estamos terminando o programa de hoje e foi muito bom ter a sua companhia. Aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar seu like e enviar esta mensagem para algum conhecido. Voltaremos a nos encontrar na próxima quinta, mas assista o programa sobre relacionamentos que acontece todas as terças-feiras a partir das 17 horas. Uma boa noite para você e Deus te abençoe com paz e tranquilidade e um grande abraço.